Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Como é que vocês estão hoje? Como passaram aí a semana? Espero que todos estejam bem, tá bom? Gostaria mais uma vez continuar iniciando o podcast agradecendo vocês, a interação, agradecendo a vocês que estão lá indo no YouTube, se inscrevendo. Obrigada mesmo, viu gente, por acreditar nesse projeto. Obrigada pelas sugestões. Essa semana eu recebi uma sugestão maravilhosa de um tema maravilhoso que eu decidi compartilhar com vocês hoje, né? Eu acredito que vai ser bem enriquecedor a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? É um tema que tem um campo bem delicado, profundo e ao mesmo tempo muito atual. É um tema que vai provocar, na verdade provoca, né? Até assusta, mas que precisa ser olhado com maturidade, consciência, compaixão, sem julgamento, mas a gente precisa discutir um pouquinho sobre esse tema para que a gente possa já perceber quais são os efeitos que o uso das inteligências artificiais hoje para a saúde mental pode trazer consequências, não somente para a saúde, né? Para dificultar ainda mais a saúde mental hoje, bem como a longo prazo. Eu acredito que a gente precisa conversar sobre, né? Discutir, refletir. Então, você teria coragem de confiar em uma inteligência artificial para conduzir seu processo terapêutico? Eu acho que essa pergunta parece até um roteiro de ficção científica, né, gente? Mas, infelizmente, é a realidade. E antes de mergulhar nesse tema, eu quero lembrar você, mais uma vez, que é um espaço de reflexão, né? De uma escuta e de uma voz com afeto, sem julgamento, mas que a gente precisa, de fato, sim, refletir sobre esse tema. E aí a gente está vivendo hoje a era da inteligência artificial, né? Muitas ferramentas hoje a gente utiliza para facilitar a vida, né? ChatGPT, Sora, Gemini, dentre muitas outras. Essas inteligências artificiais conseguem responder muitas perguntas, escrever textos bem estruturados, elaborados, analisar padrões de fala, sugerir algumas intervenções. Sim, algumas já estão até sendo testadas em contexto de saúde mental. Mas aí a gente precisa perceber, será que isso é de fato eficaz? Lá no Sistema de Saúde do Reino Unido já publicaram estudos sobre o uso da inteligência artificial como assistente emocional e eles estão percebendo o quanto isso pode ser nocivo. Além de ser nocivo, algumas pessoas também estão utilizando elas como assistente emocional. Será que essa assistência emocional basta, gente? Será que substitui mesmo a escuta humana com toda a sua complexidade, com todo o silêncio que o humano pode passar no seu silêncio, a empatia, a presença, né? As respostas calculadas, programadas por algoritmo? Será que realmente, de fato, seria ético? Será que seria seguro? E, acima de tudo, eu acho que a reflexão que fica é: será que é terapêutico mesmo? Há quem diga que sim, né? É acessível, é barato, é rápido. Mas esse barato, gente, pode sair caro quando estamos lidando com um ser humano. A escuta terapêutica é mais do que ouvir as palavras, né, do paciente. É sentir a energia por trás daquelas palavras. É saber quando o paciente cala, quando a gente cala. É acolher sem interpretar literalmente. Então, muitas pessoas talvez digam: Karina, mas a IA pode ajudar de alguma forma. Pode. É uma ferramenta que pode auxiliar. Ela pode até apoiar a gente, quem é psicoterapeuta, quem são os terapeutas, quem são psicólogos, até psiquiatras, né? Ela ajuda como fonte de pesquisa, histórico, sugestões, mas jamais pode substituir o processo humano de cura. Isso a gente precisa ter muito cuidado. Tem um estudo lá de um
universidade, publicado em 2023, que mostrou algo bem interessante. Nesse estudo, falava que algumas pessoas que usavam as inteligências artificiais como amigos virtuais relataram aumento de sensação de isolamento e solidão depois de um certo tempo utilizando, né? E talvez isso por quê? Por que será que aumentou a sensação de isolamento e solidão? Isso porque nós somos biologicamente moldados, gente, para buscar conexões com outros seres humanos. Desde a nossa infância, nosso cérebro responde ao toque, ao olhar, à presença real. E é isso que regula nossos hormônios de bem-estar. É isso que ajuda a curar as feridas emocionais. Isso aqui é uma das fontes de ajuda, por assim dizer, né? Então, buscar um consolo com uma IA pode até parecer um alívio pontual, mas pode ser que em um certo dado momento pode se tornar uma armadilha emocional muito perigosa. E tem muitos relatos perigosos em relação a isso. Teve um caso publicado em 2023 envolvendo, uma IA experimental, onde um jovem pediu ajuda por ideação suicida. E aí, pasme, a IA, sem filtro adequado, deu o passo a passo completo para que esse jovem cometesse o ato suicida. Isso tem até um nome, Os especialistas chamam isso de alucinação da IA, quando ela, sem saber a resposta, inventa algo baseado em padrões da internet, como se aquilo fosse de fato uma verdade. Num processo terapêutico humano, isso dificilmente, ou eu posso até dizer, gente, isso nunca aconteceria. Porque nós que somos terapeutas, nós que somos profissionais da área da saúde mental, a gente é treinado para acolher, não induzir, principalmente com relação à vida, à manutenção da vida. Então, a pergunta que o paciente talvez faça, como é que eu posso fazer isso? O terapeuta muito bem estruturado, treinado, ele vai fazer perguntas para que o paciente consiga perceber o limbo onde ele está. Então, a gente tem técnicas para ajudar essa pessoa a sair, talvez, deste momento, Traga a lucidez ou a clareza desse momento que é bem desconfortante, complicado, na vida do paciente. Nós, terapeutas, a gente tem técnicas para ajudar o paciente a descobrir as suas sombras por meio de perguntas, A gente ajuda o paciente a ele mesmo buscar as respostas dentro deles. Então, essas mesmas respostas, essas mesmas descobertas das respostas que estão dentro do paciente são feitas com perguntas assertivas, persuasivas, que o próprio paciente, à medida que vai ouvindo essas perguntas do terapeuta ou do profissional, ele chega a essas respostas libertadoras. Eu sempre falo aos meus pacientes que terapia é uma conversação dele com ele mesmo. A gente faz as perguntas, ele raciocina e ele mesmo responde. E muitas dessas respostas estão dentro dele. Por isso que é muito difícil no processo terapêutico, e muitos dos pacientes fazem perguntas, E eu sempre devolvo uma pergunta com a outra pergunta, porque eles mesmos é que têm que buscar essas respostas dentro deles. E uma IA não tem essa preparação, que somente um humano, um bom terapeuta faz. Não é com fórmula pronta, baseada em algoritmo, como uma IA, sabe, gente? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente acha que pode encontrar a solução das nossas dificuldades, nas nossas sombras, em uma IA que está ali programada a entregar para você o que ela vê na internet baseada no seu algoritmo, Então, a gente precisa refletir bastante em relação a isso. E tem uma diferença muito grande, entre uma máquina e um ser humano. Tem um laboratório de pesquisa do MIT, com usuários do ChatGPT, eles descobriram que 25% a 30% dos usuários já buscam essa ferramenta para falar de problemas da vida. Não só de problemas da vida, mas também de desejos, comportamentos e sentimentos. E segundo esse mesmo estudo, essa prática diminui sentimentos de solidão. Porém,
deixou as pessoas ainda mais dependentes da tecnologia. E o intuito do processo terapêutico, gente, é ajudar o indivíduo a ter mais autonomia nas suas ações, nos seus sentimentos, e não torná-lo totalmente dependente do processo terapêutico. Num cenário tão adoecedor em que a gente vive, de fato, é um problema terrível que estamos passando com esse fato, onde as pessoas estão recorrendo à IA para diminuir suas dores e suas dificuldades. E talvez a gente não está calculando a dimensão do estrago que essa dinâmica pode ocorrer a longo prazo. Porque a gente pode comparar isso ao uso irrestrito do celular há uns anos atrás, né? Os celulares, em um certo dado momento, era dado às crianças com o intuito de distrair. E hoje a gente vê o grande estrago que isso fez na cognição de muitas crianças hoje. Após anos de uso, em alguns casos irrestritos, temos aí uma dimensão do impacto da população com tantos diagnósticos. A gente vê muitas crianças com muitos diagnósticos. O mesmo a gente pode até prever com esse caso, né, da IA, que hoje muitas pessoas estão utilizando para um processo terapêutico, num campo que é tão sensível que é a saúde mental. Isso a longo prazo pode ser um problema de saúde pública. E a gente precisa discutir bastante em relação a isso e ver até que ponto a gente vai recorrer a uma máquina para buscar ajuda que somente um humano tem uma escuta e uma sensibilidade muito maior para poder encontrar. Mas talvez você pergunte assim, Karina, mas quem é que pode pagar por uma terapia hoje? É um processo de alto custo. E sim, de fato, é uma dor real, é uma dor urgente, é um processo que está acima, né, das possibilidades de algumas pessoas, e existem muitas barreiras que impedem das pessoas acessarem um tratamento como esse. Não é somente a questão financeira, né? Existe também a escassez de humanos habilitados, pessoas com gabarito para poder cuidar da saúde humana, né? Bons terapeutas. Também existe uma escassez de pessoas preparadas para isso. O custo da saúde mental aqui no nosso país também, de fato, é muito alto. Infelizmente, é um serviço que tem um custo acima das condições da maioria mesmo, né, das pessoas. E fora que o Estado mesmo hoje tem um pouco de dificuldade de oferecer esse serviço de qualidade para a população em geral. Os planos de saúde também oferecem, mas oferecem de uma maneira bem limitada, né? De forma muito precária, até para nós que somos profissionais, né? Os psicoterapeutas, os psicólogos. Então, é um campo realmente que existe uma dificuldade, né? Para que a gente busque esse serviço que seja de qualidade, com um preço acessível. Porém, ainda há caminho, gente. Existe aqui em Salvador e em todo o Brasil alguns serviços gratuitos, com valores simbólicos que a gente pode recorrer. Inclusive, tem alguns colegas, né? Não somente colegas, eu também disponibilizo durante o ano vagas para valores sociais, vagas para pro bono, né? Para pessoas que não têm condição nenhuma, né? Que comprovam que não têm condição nenhuma de pagar. Mas existem possibilidades, então busquem essas possibilidades dentro das suas condições. Mas existem, por exemplo, aqui em Salvador, a UNEB, daqui de Salvador, tem uma clínica da Escola de Psicologia com atendimento gratuito, tem a UFBA, tem os CAPs, né, que são o Centro de Atenção Psicossocial, espalhado aí em todo o Brasil, que atende gratuitamente, né? Como eu falei, tem alguns colegas, eu mesma, inclusive, durante o ano abro essas vagas. Então, busquem, procurem essas ajudas, insistam, existem portas dentro das suas possibilidades, só não deixem de buscar. E não achem que uma inteligência artificial vai poder fazer, né, o que somente um humano pode fazer. Além da questão financeira que a gente abordou agora, existe também uma questão do imediatismo, né, que as pessoas hoje estão bem propensas. As pessoas hoje estão muito propensas a respostas mais rápidas, sem muito esforço de raciocínio. Na hora em que elas querem, né? Elas querem que os problemas sejam resolvidos naquela hora. E aí,
tudo isso intensifica, né, as buscas para as IAs, na busca de uma solução de um desconforto emocional ali de imediato, sendo que é mais do que humano exercer a capacidade de raciocinar, né, de esperar, de lidar com as ansiedades da vida. Tudo isso é humano e a gente precisa saber lidar, né? Tem alguns estudos até mais recentes que já comprovaram que há uma correlação entre o uso da inteligência artificial, principalmente algumas pessoas que usam elas como amigos, onde isso produz ainda mais uma sensação de isolamento, uma sensação de solidão, de desconexão. Eu já até citei esse estudo de março de 2025, onde 981 participantes demonstraram que, embora a inteligência artificial com voz parecesse inicialmente reduzir a solidão, o uso intenso dela resultou num aumento de solidão, dependência emocional da IA e uma diminuição na sociabilização com pessoas reais. Então, os usuários mais confiantes em IA sofreram muito mais com efeitos adversos. Esses são os perigos, né, que pode acabar ocorrendo quando existe o uso, né, de uma IA. Existe um risco real de dependência emocional muito grande, onde o usuário substitui o contato humano por uma inteligência artificial obediente e sempre disponível, sem a reciprocidade nem o senso crítico moral. A gente precisa lembrar que uma IA, ela sempre vai dar respostas a gente que se assemelha mais ao que você quer ouvir, ou mais próxima ao algoritmo, diferentemente das sessões terapêuticas com o humano, onde muitas vezes tem sessões que há um desconforto, porque você lidar de frente com suas dores nem sempre vai encontrar as respostas satisfatórias. E tudo bem, gente. Eu falo mesmo aos meus pacientes que tem sessões que são sessões como que bisturi, onde a gente vai falar de temas desconfortantes que vão doer, né? Mas que após dessa ferida aberta, né, que a gente tem abordagem e técnicas para limpar esse pus, costurar, fazer o curativo e aprender aos poucos a lidar com a dor da cicatrização dessa ferida emocional, por assim dizer. Diferentemente, uma IA fará isso com sensibilidade técnica, né? Então, a gente precisa perceber que existe uma diferença muito grande entre a abordagem de um ser humano e de uma IA. Há casos, gente, até extremos, em que houve um incentivo da automutilação e até suicídio. Um relato do artigo Society citou um usuário de uma inteligência artificial e ela encorajou ele a tirar a própria vida. Situação que culminou de fato num suicídio. E isso a gente pode dizer que a própria IA tem alucinações, por assim dizer, né? Quando ela simplesmente inventa uma situação. Tem um estudo em Stanford, em junho de 2025, onde testou vários chats em cenários de ideação suicida. Tem um chat chamado Nune, que ele respondeu com instruções geográficas sobre pontes altas em Nova York, quando um usuário mencionou o suicídio. E aí, nessa situação, essa inteligência artificial falhou ao reconhecer o risco e até fortaleceu as ideias perigosas de suicídio. Então, essas alucinações acontecem porque a IA responde com base em padrões de internet e pode até inventar respostas plausíveis, mas erradas ou extremamente perigosas, como nesse caso. Então, talvez a gente se pergunte, é bom a gente repetir essa pergunta ao longo dessa reflexão que a gente está fazendo. Será que uma IA substitui realmente um processo terapêutico humano? Uma terapia humana, gente, ela é baseada em perguntas habilitadas, perguntas persuasivas, uma escuta empática, o trabalho de perceber até o silêncio do paciente, as expressões, o tom de voz, os gestos, os olhares, as entrelinhas. Então, o terapeuta ele detecta atitudes não verbais e ajusta ao ritmo emocional, né, durante o processo terapêutico. Já a IA, ela não vê, não escuta o que é dito, né?
né? Ela responde baseada em textos, sem acessar o corpo, perceber como é que está esse corpo do paciente, como esse corpo está respondendo àquela dor. Falha na sensibilidade clínica para explorar causas profundas do sofrimento. Então, tem causas de sofrimento que nas entrelinhas a gente consegue perceber que nem mesmo o paciente às vezes consegue perceber. E com algumas perguntas de forma persuasiva a gente vai ajudando ele a chegar ao ponto que de fato ele precisa no processo terapêutico. Já uma inteligência artificial não consegue fazer isso. A psicoterapia humana busca uma transformação real. Já uma inteligência artificial, na melhor das hipóteses, ela pode, naquele momento, trazer um conforto superficial, que é diferente do humano, né, gente? Então, resumindo, a IA pode aliviar momentaneamente o sofrimento emocional, mas não substitui o vínculo transformador que um profissional, um psicoterapeuta, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, que é humano, estabelece com quem busca essa cura, que é o paciente. Então, quando alguém busca respostas em um lugar que reproduz e amplia a própria fonte de sofrimento, como eu falei, né, a autopunição, por exemplo, a gente está diante de um paradoxo extremamente doloroso. Então, a consciência dessa limitação é essencial. A IA pode ser uma ferramenta complementar, mas jamais para substituir o ser humano. Então, a gente pode usar ela com cautela, sempre com um apoio humano qualificado para saber usar, né? A inteligência artificial, ela pode ser uma ponte, mas jamais ela pode ser o destino final da gente encontrar nossas dores, nossas dificuldades, nossas sombras, encontrar nosso propósito. Então, um verdadeiro processo terapêutico envolve risco, entrega, vulnerabilidade e, acima de tudo, a relação. Envolve a gente encontrar as nossas dores e perceber o que é que essas dores fizeram com que a gente se tornasse hoje, né? Reflexão mesmo, gente, raciocínio, meditar em tudo que a gente precisa mergulhar no nosso próprio eu, por assim dizer, né? Então, essa relação entre o humano, que é uma relação complexa, sensível, mas que precisa acontecer, é muito mais eficaz do que uma IA. Então, talvez a pergunta mais honesta não seja: você teria coragem de confiar em uma IA para cuidar de você? Mas a pergunta mais sincera poderia ser: você teria coragem de se deixar ser cuidado de verdade por um outro ser humano? Então, seja qual for a sua resposta, que ela venha com consciência, com raciocínio, com perspicácia, acima de tudo, com muita responsabilidade, né? De que você nunca esqueça que o seu sofrimento merece um olhar humano, de um humano treinado para poder transformar ou ajudar essa alma humana a ser transformada. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado dessa reflexão. Eu acredito e sei que é um tema profundo, é um tema que mexe com muitas pessoas, né? Tem pessoas que estão recorrendo mesmo a IA. E nesse momento, né, como eu disse, é um alívio momentâneo, estão sentindo um alívio, mas a longo prazo isso pode gerar um problema gigantesco. Então, o incentivo é que você busque ajuda, tem ajudas aí para diversos tipos de condição, né, financeira, então busque, mas não acho que uma IA vai te ajudar de forma profunda no seu propósito, não, e no seu autoconhecimento consciente, tá bom? Se esse episódio aí fez sentido para você, se você gostou, compartilhe, né? Envie para algumas pessoas aí que você sabe que estão utilizando a inteligência artificial para fins terapêuticos, para que eles possam refletir, né, nessa atitude e que no futuro a gente possa encontrar pessoas mais conscientes e mais preparadas para enfrentar as dores de frente, tá bom? Muito obrigada. Obrigada pelas sugestões. Continue enviando, tá? As sugestões.
muito proveitoso as sugestões, os feedbacks, as dicas que vocês têm dado para melhoria aqui de todas as plataformas, tá? Do podcast. Eu sou muito grata pelo apoio, por tudo que vocês têm feito aí pelo projeto, acreditado muito no projeto, tá bom? Obrigada, um beijão, fiquem com Deus. Tchau, gente. Até semana que vem no próximo episódio.